Ô turma, dando continuidade, mais um vídeo sobre química aquática e mais um exemplo de cálculo de variações de constante de equilíbrio em função da temperatura. Nós fizemos um vídeo anterior onde eu apresentei um exemplo de cálculo da constante de equilíbrio do oxigênio fase gasosa, fase líquida, constante de Henry, função da temperatura. Eu mostrei como é que a gente consegue utilizar a equação de Van Hoff para a gente poder calcular constantes de equilíbrio em diferentes valores de temperatura. Agora eu vou fazer um segundo exemplo, mas eu vou um pouco mais além. Eu vou calcular a constante de equilíbrio numa temperatura T1 e aí eu vou variar a temperatura T2 e eu vou tentar descobrir como é que a constante de equilíbrio varia num intervalo, num range relativamente grande de temperatura. Bom, turma, a homenagem nesse vídeo para a banda, cara, não preciso falar mais nada, né? Eu acho que só a camiseta fala por si. É uma homenagem ao Rolling Stones. Puxa, olha, é uma banda que desde a década de 60 está na estrada, produzindo música de excelente qualidade, fazendo shows, alegrando muita gente. É uma banda que, bom, não dá para dizer que eles rivalizaram com os Beatles. Não rivalizaram. Eles surgiram na década de 60, mas com um estilo de rock and roll totalmente diferente daquilo que os Beatles faziam. Banda inglesa, com música da mais alta qualidade desde a década de 60 até hoje. Então, cara, não preciso falar mais nada, né? A nossa homenagem aos grandes do Rolling Stones. E em especial ao baterista, o Charlie Watts, que faleceu há acho que uns 2 anos atrás. E não era só um grande baterista, mas ele era um grande jazzista. Ele tinha dentre as atividades dele, fora do Rolling Stones, ele tinha um grupo de jazz e ele excursionava do mundo, ele era um grande baterista de jazz. Então a gente enxerga muito o Rolling Stones tocando rock and roll, mas o Charlie Watts era um baterista de mão cheia, e não só no rock and roll, era um baterista de jazz, tinha grupos de jazz, de blues. Então, e lógico, poxa, Keith Richards, nossa, fora de série. Nossa homenagem é ao Rolling Stones. Não preciso falar nada porque acho que Rolling Stones fala por si. Então, o nosso exemplo de cálculo é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte reação química relevante, muito importante, porque envolve a precipitação do cálcio na forma de carbonato de cálcio. Vamos imaginar a seguinte reação química. Vamos imaginar o carbonato de cálcio precipitando, dissolvendo, ou seja, é um equilíbrio químico. Eu tenho uma reação de dissolução, eu tenho uma reação de precipitação, aonde o carbonato de cálcio na forma sólida está em equilíbrio com o cálcio na fase líquida, com o íon carbonato na fase líquida. O que eu quero? Eu quero calcular a constante de equilíbrio desta reação. E ela tem um nome muito particular, ela chama-se de produto de solubilidade. Escrevendo a equação de equilíbrio, eu vou colocar como KSP, produto de solubilidade, ela é a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Lembrando que toda vez que nós temos fase sólida, eu vou escrever para não deixar dúvidas. Eu tenho aqui o carbonato CaCO3, fase sólida. Mas lembra que toda vez que eu tenho fase sólida, esta concentração é igual a 1. Portanto, esta constante de equilíbrio nada mais é do que a concentração molar de íons cálcio vezes a concentração molar de íons carbonato. Eu quero calcular esta constante de equilíbrio função da temperatura. Eu quero saber como essa constante de equilíbrio varia em função da temperatura. E aí, o que eu preciso? Eu vou fazer esse exercício do zero. No exercício anterior, no exemplo que eu dei, do oxigênio, eu parti do pressuposto que eu já conhecia a constante de equilíbrio, porque eu tinha calculado num exercício anterior, num vídeo anterior. Aqui eu vou partir do zero. Eu quero calcular essa constante de equilíbrio, vou dar um primeiro passo, vou calcular essa constante de equilíbrio para a temperatura de 25 graus Celsius
e depois eu vou calcular a variação dessa constante de equilíbrio em função da temperatura. Para tudo isso, o que eu preciso? Bom, primeiro passo, eu tenho que identificar as minhas espécies. Eu identifico as minhas espécies. Quais são os meus produtos? Cálcio mais 2, íon carbonato. Identifico os meus reagentes, CaCO3, sólido. E o que eu preciso para cada uma dessas espécies? Qualquer cálculo de constante de equilíbrio e a sua variação com a temperatura, eu preciso minimamente de duas propriedades termodinâmicas. Eu preciso da energia livre de Gibbs de cada espécie, em quilojoules por mol, e eu preciso da entalpia da espécie, também em quilojoules por mol. Então, é o primeiro dado que eu preciso. E eu tenho que levantar esses dados dentro da literatura. Então, eu tenho os dados aqui, eu vou colocar numa forma de tabela. Então, deixa eu colocar aqui o cálcio. Vamos colocar primeiro do cálcio. O cálcio, qual que é o ΔG0 da espécie? Cálcio dissolvido na fase líquida. O ΔG0 é menos 553,54 kJ por mol. E a entalpia é menos 542,83. Deixa eu só verificar o sinal se está certinho. Menos. Vamos para o carbonato. O ΔG0, menos 527,9, menos. E a entalpia, menos 677,1. Sinal negativo, sinal negativo. Vamos para o carbonato de cálcio, espécie sólida. O ΔG0 é menos 1128,8 kJ e o ΔH0 é menos 1207,4. Então vamos verificar se os sinais estão corretos. Menos, todas as espécies têm sinal negativo. Então tá bom. Então vamos lá. Qual que é o meu primeiro passo? Eu quero calcular a variação da constante de equilíbrio em função da temperatura. Mas eu preciso calcular uma constante de temperatura, uma constante de equilíbrio K1 a uma temperatura T1. E aí, qual que é o meu passo? Qual que é a minha constante de equilíbrio K1? Ela tem que ser calculada para temperatura igual a 25 graus Celsius, porque lembra que esses valores, eles são válidos para a temperatura de 25 graus Celsius. Então eu consigo calcular uma constante de equilíbrio K1 a uma temperatura T1. Quem que é T1? 25 graus Celsius. E como é que eu consigo calcular essa constante de equilíbrio? Bom, lembra da expressão que a gente conhece. Para calcular a constante de equilíbrio, ΔG0 da reação química é menos RT ln da constante de equilíbrio. Só que eu preciso calcular o ΔG0 da reação química. Ora, qual que é o ΔG0 da reação química? É o ΔG0 dos produtos menos o ΔG0 dos reagentes. Então vamos calcular. Eu vou calcular nesse sentido porque para não ficar confuso na lousa. Vamos calcular o ΔG0. Vamos calcular o ΔG0 da reação química. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu vou separar. Qual que é o ΔG0 dos produtos? Quais são os meus produtos? Cálcio e carbonato. Qual que é o ΔG0 do cálcio? O ΔG0 do cálcio é menos 553,54. Mas lembra que isso aqui é quilojoules por mol. A gente tem que multiplicar pelo seu coeficiente estequiométrico. Então isso aqui é 1 vezes menos 553,54 quilojoules por mol.
mais. Qual que é o meu produto? Carbonato. Carbonato, 1 vezes. Qual que é o ΔG0? Menos 527,9. Quilojoules por mol. Pronto. Qual que é o ΔG0 dos reagentes? Qual que é o único reagente que eu tenho? É o carbonato de cálcio. Qual que é o seu coeficiente estequiométrico? 1 vezes menos 1128,8. 1128,8 quilojoules por mol. Então veja, isso aqui vai dar um número negativo. Isso aqui vai dar um número negativo. Mas isso aqui é esta grandeza menos essa. Se você fizer esta conta, você tem que o ΔG0 da reação química, esse termo vai dar isso, tudo junto, toda a conta vai dar 47,36 quilojoules. Este é o ΔG0 da reação química. Está calculado. Calculei o ΔG0. Veja, isso aqui é negativo, mas como menos positivo, vai dar mais 47. Eu vou colocar o mais aqui para forçar. Isso aqui é mais 47,36 quilojoules. Agora eu posso calcular a constante de equilíbrio. Ln de K vai ser igual a menos o ΔG0 dividido por RT. O que é o menos ΔG0? O ΔG0 é 47,36 quilojoules. Isso vai ser, portanto, menos 47,36 vezes 10 à terceira joules. O R, 8,314 joules por mol Kelvin. E a temperatura, como o meu ΔG0 ele é válido para a temperatura de 25 graus Celsius, então a minha temperatura em Kelvin, 298,15 Kelvin. Portanto, se você calcular a constante de equilíbrio, ela vai ser igual a 5,040 vezes 10 a menos 9. Esta constante de equilíbrio vale para a temperatura de 25 graus Celsius. Portanto, eu calculei K1 para minha temperatura T1. Está calculada. Só que o que eu quero é a constante de equilíbrio para uma outra temperatura. Eu preciso calcular a minha constante de equilíbrio para uma outra temperatura. E aí, para que eu possa calcular essa constante de equilíbrio para uma outra temperatura, vamos apagar aqui, eu preciso utilizar a equação de Van Hoff. Deixa eu apagar aqui. E para que eu possa calcular essa nova constante de equilíbrio a uma nova temperatura, eu preciso calcular o ΔH0 da reação química. É a entalpia da reação química. Porque a equação de Van Hoff, ela permite calcular constantes de equilíbrio em função da temperatura, mas eu preciso da entalpia da reação química para a temperatura de 25 graus Celsius. E agora, como eu tenho o ΔH de cada uma dessas espécies, faço a mesma coisa. O que é o ΔH da reação química? É o ΔH0 dos produtos menos o ΔH0 dos reagentes. O que é o ΔH0 dos produtos? Ora, produtos, eu tenho duas espécies, cálcio e carbonato. Agora vamos no ΔH. Cálcio, coeficiente estequiométrico 1. ΔH0 do cálcio,
menos 542,83 quilojoules por mol. Mais 1 vezes, coeficiente estequiométrico 1, o ΔH0 do carbonato, menos 677,1 quilojoules por mol. O que é o ΔH0 dos reagentes? Qual que é o único reagente que eu tenho? Carbonato de cálcio na forma sólida. Coeficiente estequiométrico 1 vezes menos 1207,4 quilojoules por mol. Se você fizer esta conta, se vocês fizerem, o ΔH0 da reação química vai ser igual a menos 12,53 quilojoules. Pronto. A minha segunda grandeza termodinâmica, ela foi calculada. Eu já calculei a minha segunda grandeza termodinâmica. Calculei K1 para uma temperatura T1. Eu calculei o ΔH0. Agora, se eu quiser, eu posso calcular qualquer constante de equilíbrio para qualquer temperatura. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos guardar esses valores. Agora eu já posso apagar os nossos valores termodinâmicos que eu coloquei aqui. Podemos deixar esse canto livre. E agora a gente pode montar a nossa equação que nos permite calcular essa constante de equilíbrio a uma outra temperatura. Lembrando, eu posso escrever a equação de Van Hoff de diferentes formas. Deixa eu lembrar. Bom, podemos escrever desta forma. Ln da constante de equilíbrio K2 sobre uma constante de equilíbrio K1 é igual ao ΔH0 da reação química. Vou colocar o ΔH0 dividido por R, e ela vai multiplicar T2 menos T1, vou colocar aqui, dividido por T1, T2. Essa é a equação de Van Hoff. Por exemplo, vamos admitir que eu queira calcular a minha constante de equilíbrio a uma temperatura T2 de 40 graus Celsius. Essa temperatura corresponde, em Kelvin, a uma temperatura de... deixa eu ver a minha continha aqui, para a gente não se perder. A 40 graus Celsius, esta temperatura equivale a 313,15 Kelvin. Eu vou calcular essa constante de equilíbrio, por exemplo, para uma temperatura igual a 40 graus Celsius. Então, como é que eu utilizo esta expressão? Lembrando, eu preciso de uma constante de equilíbrio K1 a uma temperatura T1. Normalmente, o que é K1 e o que é T1? O que eu conheço. Temperatura T1 é sempre 25 graus Celsius, porque eu consigo calcular essa constante de equilíbrio fácil, utilizando o conceito de energia livre de Gibbs. Então, T1 é 25 graus Celsius. E K1 eu consigo calcular. Eu tenho. Agora, eu preciso de uma temperatura T2. E eu vou conseguir calcular uma constante de equilíbrio K2. Para isso, eu preciso do ΔH0. Então, vamos escrever Ln de K2 sobre K1 é igual. Quanto vale ΔH0 da reação química? Menos 12,53 quilojoules. Então, isso aqui é menos 12,53 vezes 10 a terceira joules. Porque eu vou colocar a minha constante universal dos gases igual a 8,314, isso, joules por mol
Kelvin. Temperatura. Quanto vale T2? Vale 313,15. Quanto é T1? T1, 25 graus Celsius. 298,15. Ah, aqui eu tenho 313,15 vezes 298,15. Ufa, isso aqui é uma conta, dá para fazer, não tem grandes problemas. O que vai ser ln de K2 sobre K1? É o ln disso. Isso aqui é igual, se você fizer a conta, vai dar 0,2. Eu vou colocar o valor grande, 24213. Lógico que isso aqui não tem significância, mas eu vou colocar o número todo. Bom, aqui eu não preciso mais disso. Posso apagar. Já calculamos a entalpia da reação química, não preciso mais desse canto. Então, K2 sobre K1 vai ser igual a E elevado a menos 0,24213. E isso aqui é aproximadamente igual, certo, 0,78496. Ora, então, quanto vale a constante de equilíbrio K2? Vai valer 0,78496 vezes 5,040 vezes 10 a menos 9. Portanto, a constante de equilíbrio K2 vai, lógico, agora vamos simplificar, vai ser igual a 3,96 vezes 10 a menos 9. Ah, pronto! Lógico que isso vale para a temperatura de 40 graus Celsius, que é a nossa temperatura T2. Pronto, calculei a minha constante de equilíbrio para uma outra temperatura. E olha que interessante. Para 25 graus Celsius, essa constante de equilíbrio é 5,04 vezes 10 a menos 9. Para a temperatura de 40 graus Celsius, essa constante de equilíbrio ela é menor. Isso aqui é um produto de solubilidade. Ou seja, subi a temperatura e o meu produto de solubilidade ficou menor. E esse é um comportamento típico do cálcio precipitando na forma de carbonato de cálcio. A gente observa que, de fato, a solubilidade do carbonato de cálcio, a solubilidade do cálcio na forma de carbonato de cálcio, ela diminui. Ou seja, eu subo a temperatura e a solubilidade diminui. O que significa isso? Temperaturas mais altas, o cálcio tende a se tornar mais insolúvel, precipitando na forma de carbonato de cálcio. Se você quiser, você pode fazer um gráfico. Deixa eu colocar o gráfico aqui. Se você quiser, e aí é lógico que é muito conveniente que esse gráfico a gente construa no Excel. Fazer essa conta na mão você pode fazer uma vez, mas no Excel ele é mais fácil, caso você queira estudar a variação dessa constante de equilíbrio em função de múltiplos valores de temperatura. O que você pode fazer? Conheça K1, conhece K1 e conhece T1. Varia T2 e calcula a constante de equilíbrio K2 para diferentes valores de temperatura. Se você colocar num gráfico, você deve obter alguma coisa assim. Você pode colocar no eixo do X, você pode colocar a temperatura. E aí no eixo dos Y, você pode colocar o produto de solubilidade, o K. E aí você vai ver, vamos colocar numa cor, azul é uma cor bonita, o jeitão dessa constante de equilíbrio é alguma coisa assim.
Ou seja, ela cai à medida que você aumenta a temperatura. Aqui, por exemplo, 25 graus Celsius, ela vale 504 vezes 10 a menos 9. Se você subir a temperatura, o valor vai diminuir. Vai cair para 3,96 vezes 10 a menos 9. Ou seja, a constante de equilíbrio, ela diminui com o aumento da temperatura. É um comportamento típico da precipitação do carbonato de cálcio na fase líquida, da solubilidade do carbonato de cálcio na fase líquida. O que é que significa isso? Ele se torna mais insolúvel com o aumento da temperatura. Por isso que quem trabalha com instalações de água quente, instalações industriais, que precisam trabalhar com instalações de água quente, é muito importante que a gente consiga controlar a dureza da água, porque essa dureza foi elevada e se eu tiver alguma fonte de carbono inorgânico, e se porventura o pH for ligeiramente alto, eu tenho o deslocamento do equilíbrio químico do ácido carbônico para carbonato, juntamente com o cálcio, temperatura mais alta, o seu produto de solubilidade é menor e a tendência vai ser o cálcio precipitar na forma de carbonato de cálcio. Então, instalações muitas vezes que conduzem água quente é super delicado, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao controle de dureza da água. Então, essa é uma aplicação típica de como é que eu consigo calcular constantes de equilíbrio em função da temperatura. Esse exercício é interessante porque nós calculamos a constante de equilíbrio para a temperatura de 25 graus Celsius e nós calculamos a constante de equilíbrio para uma outra temperatura, 40 graus Celsius. E se você quiser, você pode utilizar a equação de Van Hoff e calcular a variação da constante de equilíbrio com a temperatura. Então, com isso, a gente consegue encerrar exemplos de como nós conseguimos, como é possível nós calcularmos essas constantes de equilíbrio em função da temperatura. Já estamos dando um passo adiante. Aprendemos a calcular constantes de equilíbrio para 25 graus Celsius, utilizando o conceito de energia livre de Gibbs, e agora a gente viu como é que a gente consegue calcular constantes de equilíbrio para outros valores de temperatura. E assim a gente vai avançando cada dia mais nesse nosso tópico de estudo que é Fundamentos de Química Aquática, logicamente com uma visão de aplicações na engenharia sanitária e ambiental. Tá bom? Turma, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem embaixo, na medida do possível vou respondendo. E aí não deixem de estudar e de acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Valeu!